Olá, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. E no Mercado Falado de hoje, para lá de especial, conto com a presença do Fernando Honorato, economista-chefe do Banco Bradesco. Fernando, seja muito bem-vindo. Um prazer falar com vocês, Ellen, muito bacana. Fernando, essa semana foi divulgado o PIB do segundo trimestre da economia brasileira, que apresentou um recuo de 9,7% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Claro que é um olhar mais para o retrovisor, mas é sempre importante saber o ponto de partida. Qual que foi a avaliação do PIB do segundo tri? É verdade, Ellen, foi a maior queda da história do PIB brasileiro, é bastante representativo, mas ele é o efeito clássico da pandemia. A pandemia atingiu em cheio o país no mês de abril, várias atividades foram paralisadas e o que o PIB mostrou é que o setor de serviços, que é o mais afetado pelo distanciamento social, afinal as pessoas não podem viajar, não podem ir aos shoppings, por várias razões, ele foi quem mais surpreendeu negativamente. Todos os setores caíram, a indústria sofreu, o consumo sofreu, e eu diria que quem teve um desempenho melhor foi a agricultura e o setor exportador. Então, assim, de fato, é um PIB bastante ruim, bastante negativo, mais ou menos dentro do esperado, com essa, eu diria, surpresa um pouco mais negativa do setor de serviços, mas que não revela essa dinâmica um pouco mais recente, que começa ali no mês de maio e a economia começa a retomar. Então, acho que esse foi o balanço geral do PIB do segundo trimestre. Um dado ruim, mas como você mencionou, um olhar sobre o retrovisor, um olhar para o retrovisor ainda. Boa. E daqui para frente, né? Já considerando esse resultado do PIB do segundo tri, alguma frustração em serviços, o que esperar daqui para frente? É sustentável essa recuperação que nós estamos observando? Deixa eu separar em alguns momentos, Ellen. Então, primeiro assim, o terceiro trimestre, eu acho que ele vai ter dados muito positivos. Como eu falei, tem uma sequência de meses, desde maio, que são sucessivamente melhores. Os nossos dados indicam, inclusive, que agosto foi superior a julho, julho a junho e assim por diante. Então, é uma sequência de dados que melhora. A indústria, por exemplo, já voltou ao nível pré-pandemia em termos de utilização da capacidade, ou seja, quanto que as máquinas estão sendo usadas. O varejo tem um destaque muito grande. A construção civil tem uma performance bastante relevante, além da agricultura, como eu já mencionei, vendas de caminhões, enfim, uma série de setores estão melhorando e nós vamos ver isso no terceiro trimestre. O dado deve crescer alguma coisa entre 5% e 8%, ainda estimativa preliminar, porque o trimestre não fechou, mas vai ser bastante positivo. E aí o que eu diria é o seguinte, quer dizer, a gente ainda vai ter o setor de serviços puxando um pouco para baixo, porque as pessoas ainda estão em distanciamento social, mas gradualmente nós vamos ganhando tração. E aí eu acho que a grande discussão é o que vai acontecer olhando para frente, ali o quarto tri e o ano de 2021. Exatamente, e é nesse ponto que eu queria colocar uma pimentinha. Nas últimas semanas ganhou muito destaque, especialmente no mercado financeiro, o debate em torno da política fiscal. E claro que olhar daqui para frente acaba esbarrando em política fiscal. Qual que é a avaliação de vocês em relação a esse ponto, Fernando? Sem dúvida, Ellen. Olha, a política fiscal vai determinar a nossa capacidade de crescer mais para frente, né? Eu até acho, só para fazer um parênteses, que, digamos, até meados do ano que vem, tem algumas forças que vão empurrar a economia. Por um lado, nós esperamos que haja uma vacina disponível. Por outro, quer dizer, as pessoas e as famílias devem se sentir mais confortáveis para retornar ao trabalho. Tem muitas famílias no setor informal que simplesmente saíram do mercado de trabalho por conta da pandemia e, obviamente, por temerem pela sua saúde. Então, na presença de uma vacina, isso vai retomar. E também tem uma poupança que foi formada ao longo da pandemia, pelo fato de todos nós não termos consumido tanto, ou termos passado um tempo sem poder consumir, que vai ajudar a mitigar essa queda de renda que vem, por exemplo, do fim do auxílio emergencial. Eu acho que esse quadro ele vai se encaixando para o primeiro semestre do ano que vem, então eu não vejo a política fiscal afetando propriamente o crescimento de curto prazo. Mas o médio prazo, o final de 21 e todo o ano de 22, ele depende essencialmente do que você tratou, ou seja, se o país não for capaz de ter uma resposta apropriada para o desafio fiscal, que significa controlar a dívida pública, que significa controlar os gastos públicos e sinalizar que a nossa dívida ela é convergente, que ela vai cair ao longo do tempo, a nossa taxa de juros não vai ficar baixa, o crescimento não vai acelerar, as reformas provavelmente que são reformas importantes para a produtividade, como a aprovação da lei do saneamento, que acabou de passar, como várias outras reformas que foram feitas nos últimos anos, elas não vão ter efeito, porque o arranjo macroeconômico ele passa a ficar prejudicado pelo desafio fiscal. Então, sem dúvida, o ponto mais importante. Eu espero que o governo, o Congresso se entendam
para ter uma agenda construtiva que coloque as contas públicas em ordem até o final deste ano, começo do ano que vem, para que a gente possa crescer mais em 21 e 22. Fernando, bora traduzir todo esse cenário para número, tá? Qual a expectativa para o PIB deste ano e do ano que vem? O PIB cai 4,5% neste ano e cresce 3,5% em 2021, Ellen. E câmbio? 5,20, a gente espera ele estável até o final do ano que vem nesse patamar. Inflação ao consumidor? 1,9, depois 3,10 no ano que vem, acelera um pouquinho por conta dessa retomada da economia. E para finalizar, Selic, taxa de juros? Então, acompanhando a inflação, ela fica em 2 até o final deste ano e ao longo do ano que vem sobe para 3, à medida em que o Banco Central começa a olhar para 2022 e ver essas preocupações inflacionárias crescendo. Muito obrigada. Lembrando que para não perder nenhum conteúdo, se inscreva nos nossos canais e ative as notificações. Um grande abraço e até a próxima.